Boa noite a todas, todos e todes. Eu vim conversar com vocês sobre algo que, para mim, é muito central na experiência acadêmica, que é o tipo de pesquisa em que eu acredito. Eu tenho dedicado muito do meu trabalho na universidade às atividades de pesquisa, embora eu seja um professor e coordene atividades de extensão, esteja no núcleo, no NEP, enfim. Eu tenho dedicado muito do meu tempo às atividades de pesquisa e de orientação em pesquisa, e a metodologia da pesquisa é algo que caracteriza o tipo de trabalho a que eu me volto, e que tem a ver, por sua vez, com o tipo de conhecimento em que eu acredito e com o tipo de universidade em que eu acredito, com o projeto, com o horizonte político da universidade em que eu acredito. Quando Nelson me convidou para conversar com vocês, ele disse: existe um interesse entre as integrantes e os integrantes do Lapsus de realização de pesquisa de campo, de realização de pesquisa empírica, de pesquisa etnográfica ou de algo que nós estamos chamando de com-inspiração etnográfica ou de inspiração etnográfica. Eu então resolvi conversar com vocês sobre etnografia, sobre pesquisa etnográfica ou sobre isso que em alguns contextos pode ser chamado de pesquisa de inspiração etnográfica. E resolvi fazer isso a partir do modo como eu aprendi a boa etnografia, seguindo basicamente dois caminhos que me parece são inescapáveis a quem se pretende a realizar uma etnografia. O primeiro deles é o de estudar boas etnografias. Não existe modo de aprender o exercício da pesquisa etnográfica senão lendo etnografias, dialogando com etnografias, conhecendo etnografias. E o segundo caminho necessário para a realização de pesquisas etnográficas é, inexoravelmente, a realização de pesquisas etnográficas. Quando se começa um campo de pesquisa, quando se começa a pesquisa, quando se começa, no momento em que se começa. E isso acontece quando se vai. E não necessariamente se vai no momento mais propício para ir, ou naquele que nós planejamos como o momento ideal para começar. Quando nós vemos, quando nós nos damos conta, quando a coisa mais ou menos acontece, nós já estamos entrando em campo, promovendo o acesso ao campo. Mas tudo isso só é possível de saber fazendo. É preciso, portanto, estudar boas etnografias, o que supõe o conhecimento de um cabedal teórico, de um referencial teórico, que funciona como pano de fundo para a pesquisa etnográfica, assim como é preciso fazer a pesquisa, dedicar-se à pesquisa. A professora Marisa Peirano, da UNB, uma antropóloga bastante respeitada e enfim, importante no campo das ciências sociais da antropologia brasileira, tem um artigo muito legal que se chama Etnografia não é método. Esse artigo está disponível no Google, é facilmente encontrável. Por que a etnografia não é método? Porque não é uma mera metodologia, tem a ver com uma postura, tem a ver com um tipo de compreensão ético-metodológica, que é também política, que é também teórico-metodológica, que põe a pesquisadora, põe o pesquisador em contato com interlocutores, produzindo conhecimento na relação de alteridade, lidando necessariamente com a produção da diferença, sabendo, portanto, que a diferença, a alteridade, o outro, a produção do eu, de quem nós somos, tudo isso é imprescindível para fazer a etnográfica. Inclusive o momento da escrita. Porque a etnografia, ela não é a pesquisa de campo, simplesmente. Ela não é o momento em que Monique, que é uma pesquisadora, está realizando a etnografia, está no hospital, acompanhando, registrando o que as servidoras da saúde no hospital fazem no seu cotidiano. A etnografia é este momento, assim como é o momento em que ela está estudando os documentos, dos processos, dos procedimentos no hospital, assim como é o momento em que ela está escrevendo. Porque a etnografia é também a escrita etnográfica. É o exercício da escrita etnográfica. Para explicar direitinho tudo isso a vocês, eu resolvi tomar como referencial o modo como eu acabei me encontrando, eu acabei me defrontando com o fazer etnográfico. Eu resolvi que a melhor forma de explicar para vocês como eu compreendo a pesquisa etnográfica é relatando a vocês como eu desenvolvi a pesquisa etnográfica que engendrou a minha tese de doutorado, que eu defendi na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, sob a orientação de uma antropóloga chamada Regina Facchini, que pertence ao PAGU, Núcleo de Estudos de Gênero.
o que eu pretendo com isso é exatamente fazer o caminho segundo o qual, para aprender etnografia, nós temos que estudar etnografia. E eu imagino que este seja um momento que nós estamos estudando, um esforço, uma pesquisa, um exercício etnográfico, e fazendo etnografia, que eu imagino seja parte do interesse e parte de vocês que aqui estão. Pois bem, eu, quando propus o projeto de doutorado para a seleção de doutorado da Unicamp, eu tinha um dado que me parecia ser extremamente interessante. Foi um dado em que eu entrei em contato lendo um documento chamado Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que aconteceu na Câmara dos Deputados em Brasília acerca dos grupos de extermínio no Nordeste. Esse relatório é um documento importante, especialmente porque no começo do curso de Direito de Santa Rita, Nelson deve lembrar, havia uma mobilização muito intensa em torno do caso da morte de Manuel Matos. Manuel Matos, que era um militante de direitos humanos, vereador na cidade de Itambé, integrante do Partido dos Trabalhadores, cujo nome é o nome do centro acadêmico dos estudantes do nosso curso. Manuel Matos foi assassinado e havia uma mobilização intensa para a federalização do caso, para que ele fosse julgado não pelo Poder Judiciário pernambucano, não em Itambé, na comarca de Itambé, mas no Superior Tribunal de Justiça, mas na Justiça Federal. E havia essa mobilização em torno do STJ, porque são os ministros do STJ que decidem sobre a federalização. Havia, portanto, na Faculdade de Direito em que nós trabalhávamos, Nelson e eu, lá no centro, uma mobilização muito intensa de professores que estavam engajados na federalização. Então, o professor Eduardo Fernandes estava, a professora Tatiane, que na época não era professora, e o professor Hugo também estavam muito engajados, muitos colegas e amigos nossos estavam. Por conta disso, eu acabei colaborando em algum momento, em alguma mobilização, em algum documento que foi redigido acerca do caso. E eu entrei em contato com esse relatório. E neste relatório havia o dado, segundo o qual os grupos de extermínio que atuavam na fronteira entre Pernambuco e Paraíba assassinavam entre suas vítimas bandidos, ex-presidiários, sem terra e homossexuais. Eu olhei para esse dado e pensei, não, os grupos de extermínio estão matando bandidos e matando ex-presidiários, que são, entre aspas, bandidos, e bandidos, entre aspas, também, né, bandidos, todos criminalizados nesse processo. Mas o que é que tem a ver sem terra com homossexuais? Por que é que esses grupos de extermínio matam esses sujeitos que a priori são tão distintos entre si? Eu então propus um projeto de doutorado para o ingresso na Unicamp, lá não tem prova, era só projeto, entrevista e tal. Eu propus o projeto de doutorado para a Unicamp, me perguntando acerca do porquê dessa coincidência. Eu excluí ex-presidiários e bandidos, foquei nos sem terra e nos homossexuais e pensei, vamos lá, né? Entender por quê. Na primeira reunião de orientação, já aprovado na seleção, que eu fiz com minha orientadora, com Regina, ela me deu a seguinte tarefa, ela disse, como antropóloga: o seu primeiro movimento deve ser o de compreensão da produção do dado. Ao invés de tomar esse dado como sendo uma realidade a priorística, como sendo uma realidade óbvia, como sendo algo dado, você precisa entender esse dado como sendo um construto, resultado de mobilizações políticas que levaram esta informação para a CPI e que fizeram ao final com que essa informação fosse cravada no relatório final da CPI. Você deve, portanto, entender o esforço político, o investimento, as mobilizações em torno da produção do dado, porque nada dado está realmente dado. Certo? Este é um pressuposto. Mas eu fui, então, começar a entrevistar integrantes do movimento LGBT. Era assim como se chamava na época, não tinha o PQIA+, enfim. Eu comecei a entrevistar os integrantes do movimento LGBT e as militantes e os militantes da Comissão Pastoral da Terra e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para entender como se davam essas mortes, como essas mortes eram entendidas como sendo mortes causadas por LGBTfobia ou por conta do conflito agrário, dos conflitos territoriais. Eu fui entender, portanto,
como as mortes eram contadas. Que pessoas eram entendidas como sendo vítimas, reivindicáveis por esses movimentos, a ponto de constarem em seus relatórios, a ponto desses dados se cruzarem no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os grupos de extermínio do Nordeste. Desnaturalizar o dado, portanto, entender o investimento político para a sua constituição foi fundamental como um procedimento de pesquisa. Eu comecei, portanto, o trabalho de pesquisa procurando essas pessoas. Só que eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa procurando essas pessoas ao mesmo tempo que eu era um professor da universidade procurado pelos movimentos, próximo aos movimentos e procurado pelos movimentos para atuar junto a esses movimentos. Então eu era o professor que era chamado para falar sobre violência numa atividade do Movimento do Espírito Lilás, do MEL, que é uma organização do movimento LGBTI aqui na Paraíba. Eu era um professor chamado para falar sobre violência contra a sem terra e criminalização contra trabalhadores rurais na Jura, ou nas atividades do MST, em Pernambuco e na Paraíba. Eu era alguém, portanto, convocado a estar com o movimento em seus processos internos de formação. Então eu estava procurando aqueles sujeitos para entrevistar, eu estava participando dos processos formativos do movimento e acompanhando as mobilizações internas e externas dos movimentos em suas reivindicações por direitos. Sobretudo porque, em razão da minha atuação no Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru, no NEP, e na assessoria jurídica ao MST em Pernambuco, que é onde eu moro, né, e é de onde eu venho, eu acompanhava, no exercício do meu ofício como professor ou no meu trabalho como assessor jurídico universitário popular, acompanhando também as demandas desses movimentos por direitos. Havia, portanto, as entrevistas e havia, portanto, o acompanhamento das mobilizações, das atividades de formação, dos eventos, de certo cotidiano desses movimentos. E eu entendi que para entender a fixação desses dados, a reivindicação dessas vítimas, para que elas sejam consideradas na contagem dos dados, era preciso compreender as disputas em torno desses sujeitos, que atravessavam profundamente os documentos acerca dessas mortes. Então, as mortes LGBT, elas eram anualmente listadas em um documento, em um relatório, que era produzido pelo Movimento do Espírito Lilás, com as mortes que consistiriam, segundo o movimento, em crimes de ódio contra LGBT na Paraíba. Certo? O movimento dizia, esta morte é uma morte provocada por homofobia. Para entender esta contagem e as disputas em torno dela, eu passei a pesquisar também os autos judiciais acerca dos casos relacionados às mortes que me eram narradas pelos integrantes do movimento, que estavam nas entrevistas e estavam especialmente nas mobilizações. Um caso muito importante para mim, muito importante para mim no trabalho de pesquisa, foi o caso de uma travesti assassinada em Campina Grande, na época com 30 facadas. O movimento insistiu na classificação daquele crime como sendo um crime homofóbico, na época a palavra transfobia não era empregada ainda, e o movimento insistia que era um crime homofóbico, e do outro lado, a delegada de polícia que investigou o caso dizia que não, que aquela mulher havia sido assassinada numa vingança porque ela teria roubado R$800. O movimento insistia na contagem das facadas, dizia é um crime com 30 facadas, é um crime brutal, este crime é um crime homofóbico. A delegada de polícia ignorava as 30 facadas. Eu fui estudar, portanto, os autos do processo para entender como se davam as disputas. Certo? Eu realizei, portanto, a pesquisa de doutorado, que começou pela compreensão de como se contam as mortes e como aquele dado foi fixado no relatório, com esses 3 tipos de corpos de pesquisa. Entendem o que é corpos de pesquisa? Corpos de pesquisa é o corpo a que você se volta no exercício da análise. O meu primeiro conjunto de corpos de pesquisa foram as narrativas e as observações decorrentes do meu acompanhamento das atividades dos movimentos. Eu tinha um caderno um diário de campo, muito parecido com esse aqui, com esse caderninho aqui. Eu ia para as atividades, inclusive as em que eu atuava como formador, certo? Em que eu facilitava. Eu anotava o que se dizia.
Eu comentava o que estava sendo feito. No caderninho estava a data da atividade, como eu cheguei na atividade, por que eu fui para a atividade. Eu comentava a atividade. Eu chegava em casa e analisava o que eu tinha ouvido no caderninho. Certo? Isto chama diário de campo. É fundamental a quem se pretende a realização de uma pesquisa de campo, de um trabalho etnográfico. Este era o meu primeiro corpus de pesquisa. Aquilo que estava no meu diário de campo. Aquilo que eu observei, aquilo que eu ouvi nas atividades que eu acompanhei. No artigo que vocês leram, por exemplo, a minha participação naquele ato das velas acesas, lembram do texto disso? A minha participação naquele ato das velas acesas, ela foi inteiramente descrita no meu diário de campo. Eu viajei para a cidade, que fica próxima a Campina Grande. Eu não podia estar no ato com o caderno às mãos, né? Eu observei o ato, estive no ato, eu conversei com a mãe de Emília. Eu conversei com as pessoas que compunham o Sindicato de Trabalhadores Rurais da cidade que eu chamo de Rosário no texto. Eu voltei para casa dirigindo para Recife 4 horas. Cheguei em casa, abri o diário do campo e escrevi. Porque era isso que eu ia analisar. Compreende? Isto era o meu corpus de pesquisa. O registro do que eu observei, do que eu ouvi. O meu segundo conjunto de corpos de pesquisa estava nas narrativas derivadas das entrevistas em profundidade que eu realizei com as militantes e os militantes de movimentos sociais, especialmente, e com alguns agentes de Estado ligados às pautas relacionadas a gênero, sexualidade e enfrentamento à violência, ou relacionadas às pautas aos conflitos agrários e territoriais. Então, só para que vocês tenham uma ideia, eu entrevistei, por exemplo, o delegado especializado aqui da Paraíba em crimes homofóbicos, acho que é assim que se chama a delegacia de polícia até hoje. Eu fui à delegacia, marquei um horário, conversei com ele, entrevistei o delegado, certo? Eu entrevistei na época atualmente ele é militante do MEL, ele antes tinha sido militante do MEL, mas na época ele ocupava um cargo na prefeitura de João Pessoa. Eu fui à prefeitura entrevistá-lo porque ele era alguém que pensava a política LGBT na Paraíba e pensava a violência, o combate às políticas de enfrentamento à violência na prefeitura municipal, compreende? Mas eu entrevistei sobretudo integrantes de movimentos sociais, da CPT, do MST, do movimento LGBT, alguns dos movimentos de mulheres. É interessante que este caso do artigo, ele é um caso em que eu entrevistei, de regra, a maioria das pessoas entrevistadas pertenciam ou à CPT ou a organizações ligadas à agroecologia, porque foi um caso de violência contra a filha de um sindicalista rural. As redes dela tinham a ver, portanto, com a militância no campo. E foi através dessas redes que eu acessei as interlocutoras de pesquisa e que acabei conseguindo acessar a própria mãe da vítima e as integrantes do sindicato. Eu entrevistei 5 mulheres ao mesmo tempo nesse caso, porque eu não queria entrevistar apenas ela. Eu achei que seria demais entrevistá-la sozinha. Seria dor demais entrevistá-la sozinha. Mas daqui a pouco eu falo sobre o que isso significa. As entrevistas, portanto, são o meu segundo conjunto de corpos de pesquisa, certo? Essas entrevistas, elas têm uma característica interessante de ser abordada, que é a do seu tratamento. Porque uma entrevista como essa, ela é uma entrevista longuíssima. A maior parte dessas entrevistas são entrevistas assim, de 1h30, 2 horas, em que as pessoas contam suas histórias, em que elas têm vontade de dizer. É interessantíssimo, acho que terapeuticamente, o que significa um momento de uma entrevista, porque é um momento de vocalização e é um momento de escuta. Eu não sei se porque as pessoas tinham muita confiança em mim, porque me conheciam ou da universidade ou da minha relação muito próxima com os movimentos, mas muito era dito. E de tudo que era dito, uma parte precisava ser trabalhada. Aquela parte que viria para a tese. Há muito do que precisa ser preservado, porque também há muito de intimidade que está sendo ali posto. Há, portanto, um exercício de filtro que é fundamental nessas entrevistas. O exercício de tratamento dessas entrevistas também é um exercício de cuidado, é sobretudo um exercício de cuidado. O terceiro conjunto eram os documentos. Aqui estavam os relatórios de movimentos. A CPT produz anualmente o caderno de conflitos do campo. Eu estudei reiteradamente esses cadernos.
À época, o MEL produzia, como eu disse, o relatório dos crimes homofóbicos na Paraíba. Eu estudei esses relatórios. Mas esses documentos eram especialmente os autos dos processos. Por quê? Porque nos autos dos processos estavam presentes disputas muito duras acerca da figuração da vítima ou das vítimas, algo que me preocupava enormemente. Eu queria entender como aquela vítima era tecida nos autos do processo, como aquela vida era compreendida, como ela era materializada, como aquele sujeito era criado nos autos, certo? Mas também me chamava a atenção a presença dos algozes. Como se dava o processo de criminalização, tanto dos algozes quanto das vítimas, porque nos casos que nós estudamos, vítimas e algozes são criminalizados reciprocamente. No fim das contas, quem mata é bandido, mas quem morre também é bandido, entende? Porque é tudo essa massa de gente racializada, sabe, que deve morrer mesmo, que morra, sabe assim? Uma máquina de produção de morte, de gestão da morte, extremamente cruel, extremamente racializada e generificada. Entender como se dava o processo de constituição dos algozes, no entanto, me ajudou, a partir de certo momento, a problematizar os investimentos políticos na configuração da vítima, ou das vítimas. E isso me leva a discutir com vocês um dos pressupostos dessa pesquisa, da atividade de pesquisa, que tem a ver com o modo como esse tipo de pesquisa que eu realizei, que tem a ver com as pesquisas que vocês normalmente realizam, que são muito próximas a processos de Estado, a órgãos de Estado, a lutas por direitos. Essas pesquisas, elas se dão normalmente no meio da produção da normatividade. O que é que eu quero dizer com isso? É mais ou menos assim. Os movimentos sociais estão reivindicando aquela vítima para que ela seja considerada como uma vítima legítima, como uma vítima lida como vítima, como uma vítima vitimável, respeitada como vítima. E não uma vítima duvidada, uma vítima criminalizada, uma vítima disposta da condição de vítima. A disputa em torno da vítima aciona um conjunto enorme de convenções morais, normativas, que visam garantir a legitimação. Então, por exemplo, no caso do artigo que vocês estudavam, a caracterização da mãe da vítima como uma boa mãe era fundamental. Sobretudo porque muitos agentes de Estado e certos sujeitos daquela cidade compreendiam o desaparecimento da adolescente como sendo resultado de falta de cuidado da mãe. A mãe não foi mãe como deveria ser, a mãe não foi uma boa mãe, por isso ela foi embora. Por isso ela, entre aspas, fugiu com o namorado. E ela já estava assassinada, certo? Por isso ela fugiu com o namorado. Por isso não é preciso investir esforços em ir atrás e descobrir quem foi que levou essa menina, ou para onde essa menina foi, ou por que ela desapareceu. Porque a interpretação que certos agentes de Estado empregam para ler o caso é mais fácil, é mais óbvia. É para quem investir, se ela foi porque a mãe era ruim. Entende? O investimento, portanto, do comitê e dos movimentos sociais ligados àquele caso era o investimento de fazer daquela mãe uma mãe, entre aspas. Uma mãe segundo as convenções morais de maternidade. E, portanto, segundo convenções morais, especialmente de gênero e de sexualidade. Isto é ratificar normas. Compreende? Ratificar convenções. Ratificar moralidades. Isto é quase que inexorável nas lutas por direitos. Porque as lutas por direitos se dão na linguagem dos direitos, em correlação com o campo jurídico, visando a decisão do juiz, visando a ação do policial e ao inquérito, no interior de uma lógica que, no fundo, é burocrática, portanto, normativa. Etnografias como esta são etnografias que se pretendem, no fundo, a etnografar a normatividade, a produção da norma, mas que não podem se deixar ser normativas. Uma coisa é entender como se dá a disputa, a reivindicação da convenção moral, o processo de legitimação da vítima, o investimento jurídico, moral, político naquilo, certo? Entender isto é uma coisa.
Outra coisa é, no exercício da análise, deixar-se levar por esta lógica. Se você se deixa levar, você, de alguma forma, talvez esteja contribuindo com o investimento de legitimação da vítima, quem sabe, talvez esteja, mas você está, sobretudo, se rendendo a uma lógica de Estado, a uma forma de fazer que é sistêmica. Você está se entregando à lógica burocrática. O exercício etnográfico, portanto, o esforço etnográfico, ele deve garantir que a gente entenda como o esforço de legitimação se dá, como as normatividades são produzidas, como o conflito se dá. Mas veja, não porque nós estamos distantes do conflito, afastados do conflito, não porque nós sejamos neutros em relação ao conflito, jamais. Nós temos compromisso com o conflito. É por isso que nós estamos falando desse caso. É por isso que eu estou estudando esse assunto. É por isso que eu me preocupo com isso. Só o fato de nós nos preocuparmos com isso torna esse assunto, essa questão, esse caso, digno de atenção pública. Se não, compreendem? No entanto, o trabalho de pesquisa exige uma outra forma de compreensão. Ele se dá em uma outra linguagem, que exige criticidade em relação à normatividade. Porque sem essa criticidade, não há quase diferença, compreende? Entre um movimento dizendo que LGBTfobia não é crime, no caso da morte da moça com 30 facadas, certo? A delegada de polícia dizendo, é crime sim, ela era uma bandida, morreu por causa de R$800. Qual é a nossa posição em relação a isso? A nossa posição é que é um absurdo que a travesti seja assassinada. É absurdo que haja mais um caso de LGBTfobia. Mas como a LGBTfobia funciona aí? Como essa palavra funciona aí? Para nos ajudar a entender como gênero e sexualidade operam nas condições de vulnerabilização que oportunizam aquela morte. Certo? Isto exclui o crime? Não. Por que essa diferenciação é necessária? Porque o movimento está fazendo o exercício de dizer assim, ela morreu por LGBTfobia, não foi por causa do crime. A delegada de polícia dizendo assim, foi por causa do crime sim, era traficante. Foi por causa do crime. O que é que nós temos que entender no nosso esforço? É que embora essa dicotomia faça sentido nas lógicas judiciais, para a produção de uma vítima considerável como vítima, a real é que uma coisa não exclui a outra. Ela pode atuar no mercado de drogas ilícitas, ela pode participar do mercado criminal, ela pode vender maconha no sinal de Campina Grande, e isso não faz com que aquela morte deixe de ser uma morte transfóbica. Porque, vejam, a dicotomia é própria da lógica burocrática, das lógicas de Estado, da forma como os processos judiciais funcionam. O algoz e a vítima. Quase como uma diferenciação de opostos, certo? Dicotômica. O que nós temos que entender no nosso esforço? O que nós temos que entender no nosso esforço é que os processos de criminalização estão profundamente entrelaçados a relações de gênero e de sexualidade, a experiência de classe, daquilo que faz aquela moça ter como trabalho o trabalho sexual e a atividade do mercado de drogas ilícitas, afinal é daquilo que ela vive. O esforço, portanto, da etnografia está em tentar compreender a complexidade dessas relações, inclusive em sua relação muito próxima com os processos de Estado. Nós estamos etnografando a normatividade no interior do processo de produção da norma. E isso é que é difícil, porque nós, no fundo, estamos também implicados com a norma. Há uma outra questão importante, uma teórico-metodológica importante neste processo, que é aquilo que uma antropóloga, professora da Unicamp, chamada Maria Filomena Gregori, chama de vitimismo. O vitimismo está na redução da vítima a uma vítima extrema. Há alguém incapaz de conjugar verbos, alguém incapaz de ser sujeito, alguém incapaz de ser qualquer coisa que não vítima. As narrativas mobilizadas por movimentos sociais, na tentativa, no esforço de produção da vítima, investem na figura da vítima, certo?
na configuração da vítima, na legitimação dessa vítima. Isto não significa que nossa análise possa ser vitimista. Porque ninguém é apenas vítima. Em nenhum contexto. Ninguém pode ser reduzido à condição de vítima. Sua estatura de sujeito não pode ser negada. Ou nós estamos combatendo uma violência epistemológica, metodológica contra aquele sujeito. Por isso é preciso entender como se dão os conflitos e como se dão as disputas. Porque é preciso compreender, inclusive, como aquele sujeito se faz no interior de diversas contradições. Morreu por LGBTfobia e era alguém que atuava no mercado de drogas? Sim. 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 A atuação dela no mercado de drogas era parte daquilo que fazia ela viver. Ela é menos vítima por causa disso? Não. Entende a coisa da... O esforço da pesquisa, me parece, precisa entender como os sujeitos se mobilizam, como eles se fazem sujeitos no interior dessas disputas, nesses conflitos, mobilizando relações sociais e no interior de determinadas relações de poder. Que nunca estão isoladas, certo? Essas relações todas. Porque gênero, sexualidade, classe, raça, geração, território, tudo isso se faz reciprocamente. Essa é uma conclusão que não é minha, né? Ela vem do campo dos estudos feministas, do campo das interseccionalidades e das consubstancialidades. Eu gosto especialmente do modo como uma autora chamada Annie McClintock trata esta questão. Mas Angela Davis também apresenta contribuições fundamentais nessas discussões, e eu gosto muito, muito, muito especialmente do modo como Lélia Gonzalez, de quem vocês já devem ter ouvido falar, aborda também essas discussões. Pois bem, não incorrer no vitimismo é algo fundamental para a realização do trabalho de campo, para a realização da pesquisa etnográfica. Assim como é preciso entender o lugar do crime. Eu disse a vocês que quando eu propus o projeto de pesquisa de doutorado na seleção da Unicamp, eu me preocupei especialmente com o que fazia sem-terras e homossexuais constarem como vítimas dos mesmos grupos de extermínio, né? E eu excluí os ex-presidiários e excluí os, entre aspas, bandidos. Essa minha exclusão inicial foi recheada de preconceitos. Assim, eu fui uma bestalhada. Não pense num menino que não sabia fazer pesquisa, aquele que decidiu excluir isso. Porque a primeira coisa que eu entendi, ou uma das primeiras coisas que eu entendi no exercício da pesquisa, é que as práticas criminais, os processos de criminalização, eles estavam implicados em quase todos esses casos. Em quase todos esses casos. Primeiro porque, como vocês sabem melhor do que eu, né? O Nelson Renato sabe disso muito melhor do que eu, o crime não é nunca algo óbvio, objetivo ou dado. Né? O crime é sempre necessariamente resultado de um processo de criminalização. Existe uma economia criminal, existe algo que define, que gere os ilegalismos, que diz o que é crime e o que não é crime, e esse algo tem muito mais a ver com quem é, com quem se é, com quem nós somos, com quem é que é criminalizado, do que com aquilo que a pessoa fez. Isso é algo que eu digo sempre na época, eu digo sempre isso nas minhas turmas de primeiro período na faculdade. O crime não tem nada a ver, ou pouquíssimo a ver com o que se faz, né? Tem muito, muito, muito mais a ver com quem se é e com as relações sociais partilhadas por quem se é. Entender o lugar do crime é fundamental para quem estuda violência. Porque nos trabalhos, no trabalho de campo, junto a casos de violência, o crime aparecerá, inexoravelmente. Ainda que a disputa pela legitimação da vítima, ela se dê na tentativa de afastar a figura do crime. Porque legitimar a vítima significa impedir que ela seja compreendida como criminosa. Eu lembro que eu estava numa das minhas atividades de campo, eu estava acompanhando uma sessão do Tribunal do Júri, em Pernambuco, no Recife. E um dos réus, ele foi perguntado pelo juiz se ele já tinha cometido crimes. Aí ele disse que já, ele disse na frente do juiz que já. É um caso terrível, terrível, terrível. Eu tenho um artigo chamado Os Meninos de Rosa que fala desse caso. O juiz perguntou, você já cometeu crimes? Ele disse já. Você já foi condenado? Ele disse já. E pelo quê? Ele disse, não doutor, eu nunca matei ninguém não, eu só roubei. Aí ele falou, aí o juiz ironicamente disse, você só roubou? Como quem disse, você acha que isso é pouco? Ele disse, sério. O rapaz disse, sério.
Sério, doutor, eu nunca matei ninguém não, eu sou um ladrão normal. Aí, as pessoas na hora riam desse jeito. O juiz levou muito a sério o que ele disse e perguntou assim: como é que você diz que você é um ladrão normal? O que é um ladrão normal? Aí ele responde, seriamente também, muito sério: doutor, um ladrão normal é um ladrão que rouba. Eu não mato, eu não faço mal a ninguém, eu só roubo. Essa resposta deste rapaz demonstra o modo como as práticas criminais e os processos de criminalização são administrados nos cotidianos de um modo que, embora para nós de classe média pareça estranho, para muitas pessoas não é. Vocês que trabalham nos presídios, vocês sabem muito melhor do que eu estou falando neste momento. É uma prática como outras práticas em certos contextos. Era possível que o sujeito trabalhasse como pedreiro, mas ele trabalha no mercado de drogas. Era possível que mas ele trabalha no mercado de substâncias ilícitas. Ele vende droga, ele vende crack ali. É uma possibilidade como qualquer outra. Entender isto, o lugar do crime, foi fundamental como desafio, como pressuposto teórico metodológico para a realização da pesquisa. Mas há algo que me preocupou muito durante o transcurso da pesquisa, que foi o modo como aquele sujeito que estava lá dizendo que era um ladrão normal, o modo como aquele sujeito acaba ocupando, nas narrativas de violência com que nós entramos em contato, o lugar de adversário. Eu falo disso nas conclusões da tese. É porque aquele sujeito, ele é um sujeito muito próximo, sociologicamente falando. Ele é um sujeito muito próximo, tanto das vítimas, no caso ele era vizinho do rapaz de quem ele foi acusado de matar, certo? Morava na mesma comunidade, foram criados juntos a vida inteira. O nome do texto, do artigo que decorreu dessa parte da tese é Os Meninos de Rosa, porque Rosa diz em certo momento para mim, que é a mãe da vítima, né? Diz em certo momento para mim, era um menino que eu ajudava na comunidade, era um menino como desse meu menino aqui, como qualquer outro. Certo? Eram todos meus meninos, eram todos meninos. Mas além disso, eles são sujeitos socialmente identificáveis como aqueles cujas vidas nós planteamos quando falamos de genocídio à população negra, de guerra às drogas, do morticínio que acontece no nosso país cotidianamente, que faz com que nós sejamos isto que nós sejamos, né? Que marca quem nós somos como nação. Eram homens, sobretudo jovens, sobretudo negros, sempre racializados, aqueles cujas armas levavam às mortes das vítimas que estavam nos autos, nas narrativas do movimento e nos casos com que eu me preocupava em minha pesquisa. Vejam, eu não fiz uma etnografia junto aos algozes, certo? Os algozes apareciam para mim nas narrativas das pessoas que eu entrevistava, apareciam para mim nos atos públicos, como neste do artigo que eu descrevo, e nos processos judiciais. Mas eles tinham um lugar que nos coloca numa encruzilhada metodológica que é também política, como de regra é. Que é basicamente a seguinte, aquele que matou é aquele que pode morrer. No fim das contas, aquele ali que matou, ele responde às mesmas características sociológicas daqueles que de regra morrem. Eles são os nossos adversários. Isto é algo que eu não digo no artigo que vocês leram, mas que pode ser questionado acerca de Paulo, o monstro. Era assim que ele era apresentado nas narrativas com que eu entrei em contato acerca desse caso. Essa figura do monstro, ela é uma figura extremamente perigosa, compreende? Primeiro porque ela isola o sujeito. É ele, é algo nele que está errado. Ele é excepcional. Portanto, ela despolitiza o caso. Ela afasta as relações de poder que estão implicadas no caso. Ela singulariza o sujeito e o caso.
Quando é real, é que os casos de feminicídio, né? Eles brotam e se multiplicam ensandecidamente. Será que são todos monstros? Compreende a dificuldade da coisa? Mas além disso, essa figura do monstro, ela produz analiticamente o perigo, ela funciona muito na culpabilização, certo? Ela funciona muito no júri, ela funciona muito nas narrativas que querem condenar o sujeito, ela funciona muito para fazer, entre muitas aspas, justiça, no caso concreto. Fiz muitas aspas mesmo, porque a entrevista que a mãe da vítima concede após a condenação dele é de uma tristeza assim, avassaladora, porque a jornalista cruel, como poucas pessoas no mundo pergunta se ela está satisfeita, e ela diz que não, chorando, ela faz não. É claro que ele pega 30 anos de prisão, 30 anos de prisão. E ela diz assim, não, eu não estou satisfeita. O que é que faria essa mulher satisfeita? A filha dela. A filha dela faria essa mulher satisfeita. A condenação dele é 30, 40, 50, 60, 100, não faria, sabe assim? É a lógica da coisa? Pois bem, essa coisa do monstro funciona na culpabilização e nas disputas pela legitimidade da vítima. Que nesse caso não foram tão intensas porque ela era uma adolescente, né? Porque ela foi encontrada esquartejada, porque ela... Enfim. Mas, além de despolitizarem o caso, elas afastam o modo como essa figura ela é, a do algoz, racializada, como ela partilha relações de classe e de gênero, que são muito próximas dos demais algozes que atravessaram as minhas pesquisas e dos demais algozes que estão nos processos judiciários do Tribunal do Júri, das duas varas da comarca do Júri de João Pessoa. Não tem muita diferença, compreende? Não tem muita diferença. Metodologicamente, a nossa postura em relação a isso não pode ser normativa, porque se ela o for, nós não somos capazes de enxergar exatamente essas complexidades e contradições. Nós vamos olhar para o algoz como alguém que deve ser punido. E que apenas deve ser punido. Nós vamos olhar para o algoz como sendo um monstro, resumível ao monstro, redutível ao monstro. E a complexidade se esvai. A etnografia ela exige levar a sério a complexidade. O que significa que o campo de pesquisa, o corpus de pesquisa, os nossos interlocutores e as nossas interlocutoras, sobretudo, tudo isso possui precedência, prioridade. O que é que eu quero dizer com isso? É assim, você leu Foucault, você gostou de Foucault, você leu Butler, você gostou de Butler, você leu Angela Davis e adorou Angela Davis. Eu estou achando ótimo, adoro ele e adoro ela, certo? Adoro todos eles. Mas Angela Davis, Foucault e Butler funcionam na etnografia como pano de fundo para a compreensão. Nenhuma das três oferece a resposta sobre Paulo. Vocês veem como o artigo ele é tecido? O campo ele vem para frente. As narrativas elas são trabalhadas. As falas dos sujeitos elas são apresentadas. O que é que vem junto? O referencial teórico, certo? As etnografias com que eu dialogo. Por quê? Em que momento? Para o esforço da análise. Quando a análise começa? Desde o primeiro momento, desde a primeira letra. Por quê? A escolha para aquela descrição inicial que eu faço, ela é de pronto analítica. Ah, Roberto, não. Então eu vou descrever a cena que eu vi no meu trabalho de campo e depois eu vou fazer a análise. Não. A descrição da cena é analítica. Aquilo que você escolhe, aquilo que você seleciona que deve estar lá, as pessoas com que você vai dialogar para construir aquela cena, tudo isso resulta de opções que são metodológicas, que são analíticas. Certo? Aquele momento do texto que é mais propriamente o da análise, que você olha e faz, aqui você está entendendo o que você descreveu antes, certo? Ok? Este momento também é analítico. Mas é um momento analítico em diálogo com as referências, em diálogo com a literatura. Com que literatura? Com Foucault, com Butler e com Angela Davis? Ótimo.
Gostei muito. Mas se você estuda prisão, você tem que ler Foucault, Butler e Angela Davis, e você tem que ler Renata e Nelson. Por quê? Porque você tem que ler as pessoas que realizam pesquisa empírica naquele campo que é próximo do seu. Entende? Por que isso? Porque Butler não conhece os presídios de João Pessoa. Foucault estava falando dos presídios na França, que ele conheceu. Ele não conheceu como é o Roger. Entenderam? É um pouco diferente do panóptico, né? Da organização. Entra lá para ver. Entende o que eu quero dizer? O campo possui precedência. Certo? Foucault está no pano de fundo, Butler está no pano de fundo, e o diálogo prioritário se dá com outros trabalhos de pesquisa, com outros trabalhos de campo, com outras etnografias. Por que eu estou dizendo isso para vocês só no final? Porque é isso que garante a leitura da complexidade. Se a gente fica só na teoria, porque a teoria é normativa. Roberto Butler, normativa é. Não porque ela seja conteudisticamente normativa, porque se você toma Butler como sendo a fonte das suas respostas, lascou, ela vira normativa. Entende? Porque você vai olhar para problemas de gênero e vai pensar, é dali que vêm as respostas para os meus problemas. Eu estou olhando para o presídio do Roger e vou dizer que isso acontece assim porque lá em Butler está dizendo... Eu estou em Butler na página 53. Mas vocês estão rindo, né, cara? Mas isso acontece assim, ó, nas faculdades de Direito, sobretudo. Nas faculdades de Direito isso acontece assim, ó. Um monte de gente está achando que está fazendo um trabalho de pesquisa empírica e, na real, está reproduzindo inadequadamente teoria. O risco dessa normatividade é, eu vou usar essa palavra, ela é forte, mas eu usarei, a percepção estruturalista. Por quê? Porque você dará uma ênfase maior às estruturas sociais, inclusive as próprias normas, e ignorará os sujeitos. O modo como eles se fazem, como eles fazem a sua vida, como eles se resolvem, como eles se constroem, o modo como as pessoas vivem, como elas vivem. Como elas fazem viver, como elas fazem viver. Para entender a complexidade dessas histórias todas, é preciso respeitar quem as pessoas são, considerar quem elas são, ouvi-las, tê-las em vista, tê-las em mente. A voz das minhas interlocutoras de pesquisa funcionava dentro da minha cabeça enquanto eu escrevia a minha tese, compreende? E algumas passagens são passagens muito difíceis. Hoje no ato, teve um ato, né? A Ana Lisa está com essa cara de morta de cansada porque ela estava lá trabalhando na comissão de segurança, porque ela é desse tamanho, mas ela segura tudo, né? Ela é desse tamanho, mas ela garante a segurança como ninguém. Eu encontrei um rapaz lá que eu não via já há muitos anos e foi um interlocutor meu de pesquisa. Esse foi o rapaz que eu fui na prefeitura conversar com ele. A minha entrevista com ele durou 20 minutos. E eu escrevi o terceiro capítulo com a voz dele na minha cabeça. A entrevista com ele durou 20 minutos porque eu estava falando com ele sobre vítimas de homofobia, de LGBTfobia e tal. E eu perguntei se havia vítimas que ele conhecia em razão das atividades do movimento. Ele falou que sim. Ele falou que tinha fulano, tinha ciclano, tinha beltrano, mas tinha... E aí ele parou e disse, é porque... Foi meu namorado, morreu na lagoa, teve a cabeça esmagada por uma pedrada. Lembra? Está em corpos brutalizados isso. Quando ele disse isso, ele chorou e eu chorei. E a entrevista acabou. Mas a voz dele me dizendo aquilo, tipo, foi meu namorado que morreu, entendeu? A voz dele dizendo aquilo perseguiu do começo ao fim o meu argumento de que as narrativas sobre violência, no fundo, são profundamente pessoais. Elas dizem respeito a quem nós somos. E elas produzem sujeito. Porque elas produzem quem nós somos. Disputam as vítimas, mas tem a ver com quem nós somos. Fazer essa pesquisa da tese me tirou muitas noites de sono, certo? Porque os casos com que eu me deparei, que eu trabalhei, eles não eram fáceis, né? Como vocês viram no artigo, eles não são fáceis. Mas me parece que vale a pena. Porque a gente entende, assim, de um modo ou de outro, o modo como as pessoas produzem vida. Mesmo em contextos de morte. A gente entende como elas dão nó em pingo d'água, como elas fazem o que é possível fazer, como... Né? E isso significa, no fundo, produzir futuro. A gente entende como, no contexto de morte e de violência, existe algo que da organização política, do modo como as pessoas se encontram, da força que elas encontram para a luta social, assim, naquele contexto, mesmo naquele contexto, há uma esperança que se cria.
Então, no fundo, a realização de uma pesquisa como esta é um ato de esperança. Sabe, um ato de crença assim, em quem nós somos, no que nós somos capazes de fazer e no mundo que acho nós poderemos construir. É isso, gente, já falei demais. Muito obrigado.